Olá, a paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? E aí, tiveram uma boa semana? Espero que sim, né? Já estava com saudade, estou muito feliz de poder ministrar mais uma lição para vocês. Hoje estudaremos a lição de número 10. O título dela é Jesus acalma a tempestade. Eu quero então que vocês já peguem a Bíblia e já marquem aí os versículos que utilizaremos. O texto de referência encontra-se no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E o Memória em Ação também está nessa mesma passagem bíblica, no capítulo 4, versículo 41, que diz assim, ó: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, crianças, vocês imaginam quem seja essa pessoa tão poderosa que o vento e o mar, a natureza lhe obedece? Nós vamos conhecer o personagem então dessa história e saber quem foi essa pessoa que deu essa ordenança e o vento e o mar obedeceu, certo? Durante esse trimestre, nós temos aprendido coisas maravilhosas sobre Jesus. Todos os milagres e maravilhas que o Senhor já realizou. Nós já aprendemos 9, né? Hoje é a lição de número 10. E eu creio que vocês, crianças, estão muito felizes de estar aprendendo as maravilhas que o Senhor Jesus fez e continua fazendo no nosso meio, né? Jesus, ele tinha 12 amigos, né? 12 discípulos. E esses discípulos acompanhavam o Senhor Jesus durante todo o período que o Senhor viveu aqui na terra, onde deixou seus ensinamentos e os seus mandamentos. E a cada milagre, eles estavam ali com Jesus, eles acompanhavam, né? Mas eles ainda precisavam de um elemento que é muito importante na vida do cristão, que é a fé. Isso ainda faltava para eles, mesmo que eles já tivessem presenciado vários milagres que o Senhor Jesus já tinha feito. Então, no milagre desta aula, nós vamos ver o que aconteceu com os discípulos. Em determinado momento, eles passaram por um medo muito grande. Eles chegaram a ficar desesperados, apavorados diante do acontecido, diante daquela situação. Aí eu quero perguntar para você: você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Você também deve ter, né? Na realidade, todos nós temos medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. E o que é o medo? O medo é a insegurança em relação a uma situação. Mas ele também é a trava que nos ajuda a pensar no risco e na consequência de algo antes de fazermos. Por quê? Se de repente eu digo assim, eu não tenho medo de nada. De repente eu posso estar diante de uma avenida onde passam carros em alta velocidade e sofrer um acidente, se eu não pensar que aquele lugar pode me trazer uma consequência. Então o medo, ele faz parte sim da nossa vida, mas nós não podemos deixar que o nosso medo, a nossa insegurança seja maior do que a nossa confiança em Jesus, porque nós sabemos que Ele é todo poderoso e Ele tem todo o controle. Em Jesus nós podemos ter segurança, garantia, firmeza. O nosso Senhor Jesus tem o poder e o controle de todas as coisas. E no milagre de hoje não foi diferente. Bora ver como que foi então que aconteceu? Vocês sabem que em todos os lugares que Jesus estava, que Jesus passava, sempre tinha uma grande multidão. Uma multidão que acompanhava. Uns iam para receber curas, para receber libertação, para ouvir a palavra de Deus. E naquele dia tinha ocorrido isso. Jesus ficou o dia todo falando das maravilhas do Papai do Céu, aquela multidão de pessoas. Já era tardezinha e o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado do lago, para outra margem? Então foi o que eles fizeram. Entraram todos no barco. O Senhor Jesus estava cansado, né, crianças? Imaginem, ele tinha passado o dia inteiro falando do Papai do Céu para aquelas pessoas. Jesus então pegou uma almofada que tinha lá naquele barquinho e falou assim: olha, eu vou dormir um pouco, vocês vão aí remando e até a gente chegar lá do outro lado. Então foi isso que Jesus fez. Ele pegou e resolveu dormir um pouquinho. E os discípulos continuaram, as águas estavam tranquilas, né? E eles já conheciam aquele lugar. Alguns dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, eles trabalhavam naquele lugar. Então eles estavam tranquilamente fazendo o que o Senhor Jesus tinha ordenado.
Mas de repente, crianças, muito de repente mesmo, os ventos começaram a soprar, apareceu no céu nuvens escuras carregadas de chuva, raios, trovões, as ondas começaram a invadir o barco, a entrar no barco. O barco já estava cheio de água e os discípulos, apavorados, sem saber o que fazer. Aí eles falaram, e agora? Nós vamos perecer, nós vamos morrer diante dessa situação. Então eles resolveram, não, vamos acordar o mestre, nós precisamos de ajuda. Então os discípulos foram lá, Senhor, mestre, nos ajude, o Senhor não vê que estamos perecendo, que estamos para morrer. Jesus então se levantou e disse para o mar, acalma-te, aquieta-te. E repreendeu também o vento e tudo ficou tranquilo novamente. Mas aí o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, perguntou para os seus discípulos, e vocês, por que estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram admirados com aquela maravilha que o Senhor Jesus tinha acabado de realizar, porque eles estavam quase a perecer, o barquinho poderia ter afundado e todos terem morrido. Mas quando o Senhor Jesus se colocou de pé e ordenou para que o mar e o vento se acalmassem, eles imediatamente obedeceram e tudo voltou na maior tranquilidade. E os discípulos ficaram admirados, apavorados, um olhando para o outro e perguntando, que foi o nosso Memória em Ação de hoje. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este, crianças, é Jesus. É o nosso Senhor Jesus, isso, o nosso Mestre. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder, né, para fazer tudo o que nós precisarmos. Ele tem poder sobre a natureza, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre as nossas vidas. Às vezes nós estamos diante de uma tempestade assustadora, ficamos apavorados, ficamos desesperados sem saber o que fazer. Mas temos que lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele está no nosso barco. O Senhor Jesus, ele precisa ser o nosso timoneiro, ele precisa ser o nosso guia. Nós precisamos que o Senhor Jesus esteja no barquinho das nossas vidas, ou seja, que ele esteja no nosso coração, né, para nos guiar, para nos conduzir por caminhos que nos levam até o Papai do Céu. Mas o Senhor Jesus disse para os seus discípulos algo que nós precisamos ter, que não pode faltar na nossa caminhada, que é a fé. Eles precisavam confiar que eles não iam perecer, mesmo que o mestre estava com eles, estava dormindo sim, estava cansado, porém o Senhor estava ali com eles. E o que eu quero falar para vocês nesta aula é que vocês, crianças, sempre deixem o Senhor Jesus habitar no coração de vocês, ser o guia, ser o timoneiro das suas vidas, que ele possa habitar no coração de vocês, porque é só assim que nós chegaremos até o céu. Essa foi a aula de hoje. Eu quero muito agradecer a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do amor e das grandezas do Papai do Céu. Neste momento, nós faremos uma oração. Então, feche os seus olhos aí comigo. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por mais uma aula. Te agradecemos, ó Pai Celeste, por todas as bênçãos, por todos os livramentos e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue sendo o nosso guia, que o Senhor continue, ó Pai, no nosso barquinho, na nossa vida e que quando vier a tempestade, nós possamos lembrar, não, o Senhor Jesus está comigo, eu não vou temer, porque o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Que o Senhor abençoe a cada criança que assistiu essa aula até aqui, as suas famílias, conceda a eles, Senhor, um domingo abençoado e uma semana cheia de bênçãos. Eu te peço, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, crianças? Eu quero que vocês tenham um domingo abençoado. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela oportunidade, tá? Fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, Deus abençoe.